Oi, eu sou o Glenn, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo nesse que eu vou falar das leituras do mês de março. Galera, antes de começar a falar das leituras do mês, eu queria mandar um recado, eu quero pedir a ajuda de vocês, uma sugestão, mas o ganhador do sorteio, que ficou de levar os 3 livros, não retornou meu e-mail. Sugestões aqui embaixo, por favor. Mas então, no mês de março, eu iniciei o mês fazendo uma leitura que eu nunca tinha feito na minha vida. O interessante é que o feedback que eu tenho obtido sobre a Agatha Christie é que todo mundo já leu. Todo mundo que fala desse livro ou que comenta que assistiu meu vídeo é porque já leu a Agatha Christie muito na adolescência, em algum momento da vida, parou de ler, precisa voltar a ler. E eu nunca tinha lido essa mulher. E gostei muito, o link do vídeo vai estar aqui no card. Depois de ler Agatha Christie, eu fui ler uma peça que é de um cara que eu sou fã, que eu gosto demais, e que eu também não tinha lido nenhum texto dele, que é o Ariano Suassuna. A iluminação não está deixando eu mostrar o livro, mas vai aparecer aí na tela, que é o Alto da Compadecida do Ariano Suassuna, e eu gostei demais. E que também tem me ajudado no projeto pessoal. O link do vídeo também vai estar aqui no card. Aí, complementando as leituras do mês, eu estou sempre lendo quadrinhos e eu gosto muito do site do Sábado Qualquer, do Carlos Ruas, que é aquele do Deusinho, que tem Jesus Cristo e que é simplesmente genial. Essa HQ eu comprei do próprio autor na ocasião da Bienal do Rio de Janeiro. Se vocês não conhecem os quadrinhos, ou vocês não conhecem o site, ou vocês não conhecem o canal do cara, confiram, porque é muito bacana. É muito legal, é simplesmente genial. Eu comungo com muitos dos pensamentos que ele tem aqui sobre religião. Ele fez até uma revistinha também para crianças, para que as crianças já cresçam no mundo sabendo que existem muitas religiões, muitas noções sobre Deus, sabe? É um abrir de olhos, é um abrir de pensamento que esse cara ajuda a proporcionar, que acho que todas as pessoas deveriam ter. Não há qualquer noção de ateísmo no trabalho dele. É que às vezes as pessoas deixam a religião ocupar o espaço que é o do pensamento, que é o de você ter a capacidade de pensar, elaborar, às vezes proporcionar o bem às pessoas, está muito além do que é preceituado por alguma religião, por alguma noção de Deus. Eu costumo partir da premissa de que Deus é uma coisa muito abrangente, e por isso há tantas religiões no mundo, porque se nós soubéssemos, se nós tivéssemos a capacidade de dizer o que é Deus, então não haveria tantas religiões, tanta diversidade de religiões no mundo. E ele faz isso com muito bom humor, e o legal é que é com muito bom humor. E ainda falando sobre peça, já que eu li o Alto da Compadecida, eu li também o Alto da Barca do Inferno, que é muito interessante. Esse texto eu tinha ouvido falar a primeira vez no ensino médio, lá na escola, por conta dos textos que a gente tinha que ler sobre o quinhentismo e tal. E eu lembro que eu nunca li o texto na íntegra. Esse livrinho aqui da LPM, eu comprei ele na ocasião da Bienal de Alagoas, lá em Maceió. Era um texto que não passava pela minha cabeça, nem pela necessidade de precisar ler. Mas como eu encontrei por lá, eu me lembrei, nessa parte que vocês estão vendo, eu tenho uma fila só de livros da LPM. É uma editora que eu gosto muito. E aí, eu verificando essa lista, eu percebi esse aqui fininho, só tem 70 páginas. E eu, quer saber? Vou ler logo esse Alto da Barca do Inferno. E a primeira coisa que eu devo dizer a respeito é quanto à linguagem da obra, porque nós temos aqui a língua portuguesa no século XVI, minha gente, 1500 e pouco. Então tem muitas palavras que diferem muito da forma como a gente utiliza hoje em dia. Se esse livro que é da língua portuguesa, de 500 anos atrás, nós temos uma dificuldade de compreender a exata denotação das palavras, imagina o que seria você tentar compreender um texto escrito há mais de 2000 anos, como é a Bíblia, por exemplo. Essa questão é muito interessante, porque as pessoas às vezes levam ao pé da letra o que está escrito no texto, quando às vezes a conotação não é bem aquilo, porque o que você está lendo, na verdade, é apenas uma tradução e uma adaptação. Pode até ser o que foi efetivamente escrito,
Mas será que era intencionalmente o que queria ser falado? Se não fossem as notas de rodapé dos especialistas aqui nesse livro, poucas coisas eu compreenderia. Mas é uma peça, e é uma peça com um conceito muito bacana sobre religião também. Nós temos aqui um momento em que há a aparição de alguns personagens que acabaram de morrer e que se defrontam com duas barcas. Uma das barcas está recepcionada por um diabo e a outra barca está recepcionada por um anjo. O interessante é que o anjo não é, por favor, entrem, sejam todos bem-vindos. Não, ele é super impassível, ele é super intolerante. E ele traz até uma noção de que talvez esse anjo, mesmo sendo anjo, não seja tão bonzinho assim. A primeira pessoa que chega, no caso, é o fidalgo, um homem rico, um homem de posses, né? Que seria ali o cara da burguesia da época de Portugal. Ele é recepcionado pelo diabo e ele quer saber para onde é que aquele barco vai. Na verdade, essa é uma pergunta que todos eles fazem, para onde o barco vai. E mediante a resposta do diabo, eles dizem que não merecem ir para esse lugar, então eles vão consultar o barco do anjo. O Gil Vicente era muito fidedigno às características de cada um desses personagens. Na verdade, ele criava os arquétipos de personagens da sua própria sociedade e tentava retratar ali. Ele chega a mencionar nomes de pessoas que trabalhavam para o governo de Portugal na época. O fidalgo, por exemplo, tenta utilizar o argumento de que ele é uma pessoa da primeira classe, uma pessoa da classe alta, ele não merece ir para o inferno. Só que o anjo o condena pelo mesmo motivo, que por conta disso talvez ele não tivesse direito de ir para o paraíso. Depois deles aparece um sapateiro super capitalista, aparece a fofoqueira da cidade, e todos eles tentam colocar os argumentos da sua vida e a forma como eles se portam mediante essas ilustres personalidades, como é o diabo e o anjo, né? O interessante é que o texto, mesmo sendo de 1500 e pouco, ainda assim a gente consegue perceber esses personagens na nossa realidade. Numa realidade de mais de 500 anos depois, em um país diferente. Aqui ainda era a terra de Veracruz. Depois desse, nós ainda temos o louco, o juiz, o promotor, e todos eles tentam argumentar que não querem ir para o inferno e que merecem ir para o paraíso. E o diálogo em si é muito interessante. A argumentação, a elaboração dessas falas e de como se reportar para o diabo, para o anjo, é muito fidedigno. E os critérios que eles adotam quanto a quem merece ir para o paraíso, a quem merece ir para o inferno, o teor do critério segue exatamente pela linha de quantas benfeitorias essas pessoas fizeram pelas outras pessoas. Quanto houve de doação, quanto houve de solidariedade. E não por quem elas eram, pelo que elas faziam ou pelo que representavam. Esse conceito é muito legal. E todo o texto é permeado de um humor muito interessante, um humor histórico. A gente vai até 1500 e pouco assistir uma peça de teatro e rir. É muito legal. Eis um trecho de quando o louco chega até a barca do paraíso. O louco fala, ou do barco, e o anjo, que me queres? Queres passar além? Quem és tu? Samica alguém. Tu passarás se quiseres, porque em todos teus fazeres, per malícia não erraste, tu assim presa tabaste para gozar dos prazeres. Espera entanto peri, veremos se vem alguém merecedor de tal bem que deva de entrar aqui. Nesse trecho fica bem claro que o anjo pede que o parvo louco espere para verificar se não há alguém realmente merecedor de entrar na barca do paraíso. Ele deixa ele ali em stand-by, porque ele só compreende que todos os erros que o louco talvez tenha cometido não foram erros cometidos por malícia, mas pela condição dele. E é esse exatamente o foco no erro das pessoas, ou na ausência dos erros, tanto da parte do diabo quanto do anjo. Eu gosto muito da língua portuguesa e o texto me encantou bastante.
A gente tem que agradecer bastante por textos como esse estarem sendo preservados na forma de livros, e é uma leitura que super vale a pena e que eu recomendo e eu gostei demais. Se você não assistiu ainda o último vídeo do canal, que foi o Alto da Compadecida, eu vou deixar aqui embaixo. Mas eu recomendo também que você assista o resumo de leituras do mês de fevereiro, no qual eu li A Casa dos Budas de Tos, do João Baldo Ribeiro, que foi uma leitura excelente. E se você gostou desse vídeo, por favor, dê um like. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva no canal. Comentários são sempre bem-vindos, eu adoro receber comentários. E até o próximo vídeo.